Bom dia a todos, colegas, doutor Álvaro, doutor Marcondes, doutora Fernanda, doutora Núbia, doutora Daiane, e a Mariane vai entrar daqui a pouquinho. Então, nós vamos falar hoje sobre esse trabalho é o segundo trabalho do Moreno Moraga. Ele fez o primeiro trabalho em 2015, e mostrando o resultado de 3 anos de uma técnica que ele usa, que ele primeiro faz espuma e depois faz laser em cima da espuma, mostrando resultados maravilhosos. E agora, finalmente, ele fez ele publicou um novo trabalho mostrando o follow-up de 5 anos dos mesmos pacientes que ele fez essa técnica. Essa técnica interessante que a gente vê muito falar do Clax, e a técnica do Moreno Moraga parece que não decola, a gente não vê falar no mundo todo, mas a gente vê muita gente citar o trabalho dele, mas não usar isso como um método. E aqui eu quero trazer esse trabalho para ser questionado pelos colegas. Interessante que o primeiro trabalho ele publicou na revista Phlebology, e o segundo trabalho ele publicou na revista Lasers in Medical Science, que eu não sei qual é o impacto dessa revista, se ela é menor que a Phlebology. Enfim, pode chamar atenção isso, que o segundo trabalho tenha sido publicado num impacto menor, numa revista de impacto menor, talvez por alguma crítica ao próprio trabalho. Então, aqui ele fala que em 2013 nós publicamos resultados sobre a eficácia e segurança de 3 anos após o tratamento combinado de microespuma subsequente com a aplicação de laser. E agora ele então está publicando um controle após 5 anos. Então, os pacientes foram contactados pelo telefone, foram entrevistados e examinados com ecodoppler. Dos 259 pacientes, 221 aceitaram fazer a consulta. Só que só 202 vieram, então são 202 com 404 pernas. Mesmo assim, eu acho que é um N bem interessante. Aqui eu sublinhei porque ele usa definições que não são técnicas para dizer que houve um clearance, as taxas de clareamento foram muito altas. E aí fica aquela pergunta, o que é alta? Alta para ele pode ser que não seja alta para mim. Em relação à ciência, eu não sei se adjetivos podem ser usados quando tu coloca um abstract. Aqui o Marcondes pode nos trazer uma crítica o professor Marcondes, mais pontual sobre essa situação aqui. Depois eles falaram que os pacientes mostraram um alto nível de satisfação. Então, de novo, a pergunta, o que é alto? Tá? Somente 4 casos tiveram hipopigmentação. Hipopigmentação para nós é uma coisa horrorosa. Se a gente tiver 404 pernas tratadas, que eu tenho certeza que todos aqui nesse grupo têm, se imaginar que tem 4 casos de hipopigmentação, é proibitivo. É uma coisa que realmente não é um resultado esperado. Então, depois eu vou explicar por que eu fui atrás disso aqui. Então, o laser tem que ser elucidado. É notável, de novo, aqui um adjetivo, que a combinação da espuma com laser obtida é completa, efetiva, o tratamento somente após 2 sessões. Ok. Interessante que ele usa adjetivos, mas depois ele explica de uma forma bem clara o método e tudo, como ele fez. Então, aqui fala, as injeções de polidocanol são efetivas. Depois ele usa o NDIAG, a microespuma. Tem um alto nível de satisfação dos pacientes, de novo, falando em um adjetivo. Hã? Você precisa explicar isso no método, né? Ele pode citar isso lá na introdução, no abstract, mas se ele não explicar no método o que ele se refere a alto, ou alto clearance, ou alta satisfação, aí o trabalho é um pecado do trabalho, porque ele fica com achismo, né? Ele explica. Então pronto, então no método, se ele explicou, vamos ver. Então vamos lá. Os estudos confirmaram que o polidocanol,
as propriedades físicas físico-químicas do polidocanol, também quanto os efeitos da propagação térmica da energia fornecida pelo Nd:YAG, variaram nas condições em que eles são usados. Então, falou que então essa técnica permitiu fluências menores de laser, tá? E vamos para o material e métodos. Foi um estudo, então, longitudinal, observacional e controlado, e retrospectivo, feito 5 anos após o tratamento proposto para avaliar a eficácia, segurança e a persistência dos resultados obtidos 3 anos após os pacientes serem tratados por esse método. Para essa proposta, então, 5 anos após ter sido conduzido o tratamento, os pacientes então foram contactados objetivamente e subjetivamente para confirmar a qualidade dos resultados. Isso realmente um follow-up de longo prazo. Os pacientes então concordaram e vieram então e foram examinados com duplex ultrassom da Siemens. Os pacientes que tinham refluxo de veias maiores foram excluídos do estudo. Por quê? Porque eles fizeram, então, por exemplo, o tratamento de telangiectasias. Se aparecer um refluxo de safena, eles tiraram fora. Por quê? Porque tu não pode dizer se o método foi eficaz ou não se o paciente houve uma diferença, apareceu um refluxo ou uma perfurante, mudou então. Então, por isso que eles retiraram esses pacientes. Que eu acho que é faz sentido, né? Os pacientes que foram contactados ao fone, aqui eu não entendi. Os pacientes que foram falados por fones que estavam insatisfeitos com o tratamento, que se recusaram pessoalmente a vir e avaliar os resultados, não foram incluídos no estudo. Marconi, isso aqui não parece um viés, porque se ele faz um estudo para avaliar a eficácia, e vamos supor que ele tratou 1000 pacientes, se 500 disseram que não querem vir porque estão insatisfeitos e não vêm, e ele tira do estudo, então, isso para mim é um viés, ele vai só avaliar quem está satisfeito. Mas assim, pelo menos ele citou quem que ele tirou do estudo, né? Certo. São os pacientes que se negaram a vir. Ele lá em cima ele falou que 200 e tanto, eu não lembro dos números, mas ele falou que tinha 200 e tanto. 202. 200 e tanto, e foram eliminados. Ele não falou lá em cima, né? Ele falou. De 259, 202 vieram. Realmente, não foram muitos pacientes também, né? Então, o N dele não é aquele N extremamente grande, é um N grande, porque é difícil lidar com esse número de pacientes. Eu já fiz trabalho, não é fácil você ficar ligando para todo mundo. Você tem que ter um suporte bom. Aí, pelo menos, ele explicou, né? Eu acho que não consideraria como viés. Ok, ótimo. Então, vamos lá. Como a Daiane falou também, como é que ele ia entrevistar quem não quis vir? Né, lógico. Então, as fotografias então foram tomadas com uma distância de 18 centímetros e os pacientes responderam um questionário completo, tá? Todos receberam um tratamento de toda a perna. Isso aqui é interessante. Não houve uma região estudada, região de coxa ou de perna. Todos os pacientes fizeram tratamento de toda a perna. E ele acha que em 2 sessões ele fez, na verdade, em uma sessão, ele fez para cada perna. Tá? Numa sessão ele fez uma ampola, ele usou 10 ml. Não sei se vocês querem que eu entre em detalhes aqui no material e métodos, senão a gente vai perder tempo. Se vocês tiverem dúvida, eu volto para cá, tá? Mas ele tratou as 2 pernas na primeira sessão e tratou a segunda foi tipo um retoque. Isso aí é um viés, né? Porque a gente sabe da multiplicidade do número de microvarismos na perna. Então, eu considero isso aí um viés. Ok. Então, os 2 tratamentos foram feitos com um intervalo de 3 semanas. Aqui eu marquei para a gente,
que a gente sempre tem uma dúvida na clínica, quanto tempo que a gente usa de intervalo entre um tratamento e outro. Os dados foram do trabalho. Bom, a espuma foi feita com um microfiltro conectado, tá? E a concentração do polidocanol foi de 0,3. Tá? E usou um microfiltro, como eu já tinha falado, e usou agulha 30G para colocar essa espuma. Em cada perna, a quantidade injetada foi menor que 10 ml. Então, ele provavelmente numa sessão injetou não mais que 20. O clareamento do vaso era observado após a sessão e 1 a 13 minutos foi mudado, então, a pele, a veia mudava de cor para uma coloração levemente rosa. Então, primeiro ele fazia espuma, 0,3, esperava 3 minutos e observava, então, uma cor rosa. E, imediatamente após o esclerosante de espuma de polidocanol, a perna era irradiada com laser, com pulsos sucessivos, cobrindo toda a área da veia. Tá? Então, depois foi usado meia graduada de compressão. Aqui interessante, entre 15 e 21, diferente do que a gente usa. A gente usa 20 e 30. Eu não sei se vocês também usam 20 e 30, Marcondes e Álvaro. Sim. Da Venosan eu uso. Ok. Inelástico. E ele usava compressão, a pressão de compressão por 2 semanas. Agora, falando dos parâmetros, por isso que eu fiz a introdução do outro trabalho que eu apresentei. O 1064, tá? Varia entre 10 e 100 milissegundos, dependendo do spot size. Esse foi o laser que ele usou, o Laser Scope Lyra. Esse laser é equipado com uma câmera de vidro adaptada no handpiece. Então, aqui vamos lá. Para o tratamento, um spot igual, ele usou o spot um pouquinho mais grosso do que o tamanho da veia, entre 2 e 5 milímetros. Tá? A energia por pulso foi estabelecida para cada spot usado. Então, para o spot de 2 milímetros, que a gente imagina que 2 milímetros, então foi para telangiectasias, porque ele usou o tamanho do spot levemente maior do que o tamanho do vaso. Então, 2 milímetros ele usou energia de 9,42 joules. E para os 5 milímetros ele usou o spot de 11,77 joules. Aqui vocês vão ficar confusos, porque vocês vão dizer assim, como é que ele é diferente do meu aparelho? Meu aparelho é joules por centímetro quadrado. Então, o que eu fiz? Eu tive a colaboração do Warren, da Orlight, que é um amigão grande, e o Warren calculou para mim isso aqui. Ele calculou essa energia aqui, considerando, então, o diâmetro do spot size. Então, ele chegou à conclusão que, para o spot size de 2 milímetros, eles usaram 314 joules por centímetro quadrado. Por isso que deu hipopigmentação. Ele, claro, o próprio Warren falou que quanto menor o spot size, a gente não se liga nisso, mas ele diz que pode-se esperar que tenham energias tão altas quanto essa aqui. 314 joules por centímetro quadrado. E para o spot... Qual aparelho dele? O aparelho dele é esse aqui, ó. É o Laser Scope Lyra. Não sei se todos os aparelhos dão essa energia. Eu acho que dão, porque quando diminui o spot size para 2, vai lá para cima. Que é toda a potência que se distribui nos 3, se distribui nos 2. E o de 5 milímetros, a média dele foi de 60 joules por centímetro. Aqui sim, já dá para entender que ele usou menos quantidade. Então, os lasers usados foram... e agora o comprimento do pulso, que foi o trabalho anterior, ele usou 30 milissegundos para classe 1, que são as varizes fininhas.
E classe 1 e 2. E 50 milissegundos para classe 3, que são os vasos de 2 a 4 milímetros. Tá? Então, ele usou, como a gente estava falando, ele usou energias, o comprimento de pulso mais longo, quando de 50 milissegundos para vasos mais grossos, e usou 30 para vasos mais finos. Observem que ele usou 30 com energia de 314. Os resultados. Então, os resultados, eles fizeram fotografias, mandaram para 3 jurados. Os 3 jurados avaliaram com notas 1, 2, 3, conforme o tamanho do clareamento. Foi para uma ele usou uma escala interessante aqui, que é a escala de melhora estética global, que isso a gente pode usar nos nossos trabalhos também. Depois ali ele mostra o que é essa escala. Análise estatística e resultado. Dos pacientes 298, 259 foram tratados com polidocanol e tatatá. Tá? Somando os 518 pernas. Tá? Aqui a classe 1, 2 e 3 e o clareamento médio dele. Então, aqui observem. Taxa de clareamento em 3 anos para vasos fininhos, tá? Foi de 85%, 89%, e baixou para 85% em 5 anos. Taxa de clareamento para classe 2, que são... Eu vou ter que ler para vocês o que é a classe 1, 2 e 3 aqui. Eu não queria me demorar, mas isso para nós vai ser importante. Aqui, ó. Classe 1, telangiectasias vermelhas entre menores que 0,5. Classe 2 é aquela vermelha azul de 0,5 a 1,5. E classe 3, 1,5 a 4. Tá? Então, aqui. A classe 1, clareamento foi até meio milímetro, 89 e 85. Classe 2, de meio milímetro a 1,5 milímetro, 94%. E 89 e 5 anos. Classe 3, que são vasos maiores que a gente está acostumado a tratar, que é até 4 milímetros, que são vasos grandes mesmo, de 95 a 92. O resultado da eficácia do tratamento. Então, ele combinou o polidocanol e atingiu uma média de clareamento de 90% no follow-up, em 3 anos. Tá? E após 5 anos, nós observamos um clareamento médio de... Observamos clareamento de 85% para classe 1, 89% classe 2 e 92% classe 3. A recanalização pode ser levada pela neovascularização nesse caso. Nós queremos excluir a presença de refluxo, por isso que eles tiraram os pacientes que tinham refluxo, na possível evolução sem relação com o tratamento. Aqui interessante, o grau de satisfação deles também é uma coisa interessante. Muitos insatisfeitos estiveram 1,7%. 9 pacientes ficaram muito insatisfeitos. Pacientes 21 ficaram insatisfeitos, um pouco satisfeitos 42, e satisfação foi maior, foram 205 pacientes satisfeitos e muito satisfeitos 240. E uma pequena queda aqui, lógico, de 3 para 5 anos. Os efeitos adversos. Então, eles tiveram dor nos pacientes classificada como dor leve em 8,6, moderada em 26, e aqui interessante, dor severa em pacientes com 50%, metade dos pacientes que eles trataram tiveram dor severa. E 14%, que não é desprezível, tiveram dor muito severa, né? Atingindo esses resultados de 3 anos. Quanto às intervenções com efeitos adversos, eles ocorreram entre 3 meses em 40 tratamentos. E significaram 7,73% das pernas tratadas. O efeito colateral mais comum foi hiperpigmentação, hipopigmentação, bolhas, né, as púrpuras e matching. Todos os casos mencionados têm sido resolvidos com o tempo.
exceto 4 casos de hipopigmentação permanente, confirmadas agora 5 anos após o tratamento. Não há dúvida que esse tipo de sequela tem uma relevância especial, dado que ela é geralmente impossível de resolver. E os pacientes sempre mostram alguma ansiedade relacionada a isso. Por outro lado, nenhum efeito secundário ou complicação foi observada do 3º para o 5º ano. Então, ele diz que as limitações desse trabalho são estatísticas, que as taxas de clearance não oferecem discriminação precisa dos valores compreendidos em pontos. Então, o critério que eles usaram, com pessoas olhando e tal, ele considerou como um ponto autocrítico para eles. As estatísticas de 5 anos não atingem também relacionado às fotografias, em 100%. Tá? E aqui, contudo, em todos os trabalhos, esses resultados referem-se selecionados a áreas parciais de tratamento das pernas. Mas nenhum autor tem mostrado o tratamento da perna inteira, e de ambas as pernas, em uma simples sessão, que nem eles fizeram. Aqui mostra, então, as fotos de antes e depois. Aqui também. Aqui os efeitos adversos que a gente já tinha falado ali. Principalmente foi dor, né? Aqui, então, ele discute um pouquinho, falando, então, que esse outro autor reportou em 2001 sobre a necessidade de aquecer a hemoglobina no alvo. O spot do diâmetro tem que ser maior que o diâmetro do vaso e a fluência tem que ser suficiente para aquecer o cromóforo. A duração, o pulso tem que ser suficientemente longo para permitir o aquecimento e aqui a desnaturação das proteínas, que a gente tinha falado anteriormente, correspondente à estrutura do vaso. As séries de pulsos, então, somadas juntas, completam um efeito térmico cumulativo, capaz de progressivamente, mas consistentemente, alcançar a propagação térmica que afeta a estrutura da proteína, então desnaturando ela. Por outro lado, uma vez a injeção do polidocanol, como um surfactante não iônico, e ela, eu não sei o que é bilayer, mas acho que que destrói o lipídio, né, da membrana, que causa a disrupção da superfície da membrana da célula, dependendo da sua concentração. Isso ativa o óxido nítrico e o cálcio para produzir morte endotelial. Então, existem teorias mostrando que a radiação do laser induz mudanças na membrana da célula e força a entrada de medicamentos. Em torno de 250 nanômetros. Aqui fala dos pulsos, que 1064, né, é utilizado para isso, e que a espuma ela faria uma quebra dos fótons do laser. E ele falando, eu não entendi bem isso, mas ele faria uma absorção não linear a partir de 250 nanômetros, que como se fosse uma explosão do faixa de laser para tudo que é lado quando ele encontra a espuma. Então, fazendo com que isso tenha um light scattering, uma refração de luz para tudo que é lado. E por isso, justificando, então, por que ele teve um resultado tão bom. Começando, então, com a absorção do cromóforo, o polidocanol induz a endotelite, que poderia ser uma propagação sensível, tornar isso sensível à propagação térmica. Tá? O fato que o clearance obtido nas classes 1 e 2 foi maior que em 3 anos, em comparação com o 3º núcleo. Então, de novo, aqui ele fala que ele acha que é por causa do scattering,
que é quando o laser bate na espuma e espalha, e por causa dessa endotelite também causada pelo polidocanol. Nós consideramos que um dos mais interessantes pontos da combinação do laser e polidocanol é permitir, então, o tratamento completo da perna inteira, ser terminado em praticamente uma só sessão. Tá? E aí terminou. Então, eu gostaria de ver a opinião dos colegas. Bernardo, põe aquele quadro lá das complicações dele, da hiperpigmentação, da hipopigmentação. Sabe aquele quadro? Sim. Aí, efeitos adversos. Aqui. Olha, eu pratico a escleroterapia com espuma um bom tempo. Não pratico laser. Mas você não ter pigmentação com espuma em telangiectasia, eu desconheço isso. Teve 0. Esse número é muito estranho. Me perdoe, mas... E põe aquela foto também, Bernardo. Assim, a gente faz escleroterapia, eu tenho antes e depois de muitos pacientes, porque eu fotografo, tem 40 mil fotos. Né? Assim, em algum caso, eu consigo a perna ficar daquele jeito que está ali à direita, mas, assim, limpar daquele jeito, não sei. Eu gostaria de tenho meus questionamentos em relação a isso, sabe? Não sei o que o grupo pensa, você, a Daiane, a Paulo, que faz escleroterapia, a gente não é essa maravilha, sabe? Sinceramente. Ele está usando 2 métodos, quer dizer, a espuma provoca uma desnaturação da camada do endotélio, porque o polidocanol tem é hidrófobo e hidrófilo. Ele desnatura a proteína do endotélio do vaso, provocando um processo trombótico que objetivamente leva a uma escleroterapia, que é uma esclerose do vaso. Agora, a presença de pigmentação, Bernardo, eu, pelo menos, a minha realidade aqui não é essa aí que eu estou vendo. Não sei o grupo aí, o que pensa. Eu não faço laser. Ele está dando 2 tiros, né, além do tiro da espuma, que não é fraco, né, um tiro forte, não é uma glicose. A espuma é bem mais, é um esclerosante detergente, é bem mais agressivo do que a glicose. Então, assim, esse trabalho, para mim, assim, eu quero crer que ele esteja certo, mas eu não consigo esses resultados. No meu dia a dia não é a minha realidade. Não sei. Outra questão é a agulha 30. A agulha 30, na bolha de micro, de 150 micro, ela deforma a bolha e a dificuldade de passar. É outra questão. Outra questão é a seringa 10. Você preparar espuma com seringa 10, você causa bolhas heterogêneas demais. A quantidade de ar. Então, eu tenho muita crítica desse trabalho. Eu não sei, não. Eu tenho publicação. Eu fui na banca do Bertanha, que também fez um trabalho com espuma, comparando mais uma região da perna. Esse autor, ele fez a perna inteira. A gente sabe da diversidade que é uma perna com muita microvarize, com reticulares. Não é uma coisa simples. A gente sabe da ligação das reticulares com o sistema safeno. Então, assim, não é essa 8ª maravilha que ele está colocando aí, não. Um trabalho que eu questiono muito. De onde é esse grupo? É da Espanha. Sim, mais, porque o cara publicar, escrever isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Agora, eu queria ver essa análise fotográfica, assim, eu queria ter acesso a esses dados, ou então conhecer o trabalho dele. Porque eu não consigo esse resultado. Eu tenho muito mais complicação. Eu esperei você falar para mim te falar que eu concordo com você, Marcondes. Eu, na prática, uso também a espuma. Na verdade, eu evito a espuma nos vasos das telangiectasias porque o nível de hiperpigmentação é muito importante. Por isso, eu opto pela espuma
nessas de 4 milímetros, de 3 milímetros nas maiores, e nas outras eu acabo usando mais a glicose. Então, eu dou uma segmentada justamente por conta de que a hiperpigmentação, considero ela um dos fatores mais comuns, que eu até nem consigo chamar isso de complicação, é um efeito adverso natural da espuma. Então, a sua observação prática, ela não é diferente da minha, não. É exatamente a mesma, assim. A gente lida com pacientes aqui que pegam sol, então, assim, também tem mais esse fator. Então, nós temos uma visão muito próxima na prática, assim, que eu estou observando. O que me chamou a atenção... Eu posso falar? Alô? Oi. Ué, não tô escutando. Deu agora? Oi. Só que deu a microfonia. Pode falar. Tá. O que me chama a atenção ali é que é claro que se ele vai publicar um trabalho, ele vai escolher as melhores fotos dos melhores casos para ilustrar esse trabalho, né? Então, aquelas imagens ali, imagino que foram os casos que ele mais teve um resultado de clareamento. Mas na clínica, a gente está acostumado a fazer o CLACS, fazer escleroterapia com espuma de reticular, de telangiectasia. Já utilizamos essa técnica também de fazer espuma seguida do laser, uma paciente até com hemangioma plano, que deu um resultado bom, mas como o Dr. Marcondes e o Dr. Álvaro comentaram, não um índice de clareamento tão grande. Né? Não foi um resultado tão maravilhoso como está aparecendo naquelas fotos ali. Tudo bem, se a gente fosse fazer um trabalho também, a gente vai ilustrar com melhor que dá de resultado. Mas a gente fica pensando, nossa, então é uma técnica que é o que todo médico que trabalha com flebologia está buscando. É a oitava maravilha, porque tem um índice de clareamento muito bom e com complicações muito, muito pequenas, né? Fernanda? Não, eu também concordo com o que todos vocês já falaram. Na prática, eu não consigo visualizar esse resultado tão bom em relação à hiperpigmentação. Na verdade, pelo contrário, existe muita hiperpigmentação. Eu fico pensando que sim, ele possa ter a foto, eu acho que ele pode ter escolhido, né, um dos melhores resultados. A outra questão é que a gente sabe que a hiperpigmentação ela vai diminuindo ao longo dos anos, né? Então, claro, ele tem um acompanhamento de 3 até 5 anos após, né? Então, eu acho que talvez a questão de tempo tenha melhorado, né? Mas no nosso dia a dia, o que nós vemos, assim, principalmente nos primeiros meses após o tratamento, até 1, 2 anos, é o paciente ter algumas manchas, né, ter realmente uma hiperpigmentação com uma incidência maior. E para nós isso é interessante pela questão estética, né, que aqui no nosso país a estética ela é importante quando a gente vai planejar, né, um tratamento de varizes. Até o Álvaro e o Marcondes acabam pegando aqui no sul, a paciente tem a pele mais clara, tem uma melanina menos reativa em geral, mas o Álvaro e o Marcondes trabalham numa região que naturalmente tem um fototipo mais alto. Então eu imagino que até essa questão da pigmentação incomode mais ainda, né? Exatamente. Vamos só. Eu só queria pedir para o Marcondes, porque eu acho que eu entendi diferente. O Marcondes está dizendo ao contrário, que ele não tem, que ele achou alta essa taxa de pigmentação. Que ele não, de clareamento. Não, pigmentação. Entendi. E pelo que eu entendi, o Marcondes falou que não tem pigmentação com espuma em telangiectasias. É isso, Marcondes? Não, contrário. Eu tenho muita pigmentação quando eu uso espuma em telangiectasia. Assim, meu resultado, eu tenho que ter muita cautela e oriento meus alunos que vêm aqui, muita cautela de espuma em telangiectasia. Na telangiectasia, eu uso glicose 75. Eu uso espuma em vasos reticulares, em varizes reticulares, e às vezes, em telangiectasia tipo 2, essa que você leu aí, que é
telangiectasia azulada, aquela azulada que faz um volume na pele, mas conversando muito com o paciente. Assim, em resumo, Luiz, o que mais me chamou a atenção foi o zero da hiperpigmentação dele. Tá certo que a hiperpigmentação, ela desaparece na maioria dos casos no primeiro ano, da pigmentação da espuma. E o Michael Goodman fala que só em 1% que persiste um ano depois. Até um ano, ela costuma sumir. A gente tem observado isso. Realmente, a pigmentação desaparece. E ela ocorre até 30% dos pacientes, mesmo fazendo em reticulares. Agora, em telangiectasias, para mim, infelizmente, é um desastre. Eu não tenho, a minha experiência, eu tenho muita pigmentação em telangiectasia. Eu não sei com vocês, espuma, somente espuma. Eu tenho muita pigmentação, sabe, Bernardo? Isso que me chamou a atenção. Qual a concentração de espuma que tu usa? Qual a concentração? 0,25. Também é mais baixo ainda que dele. Mais baixo ainda que a dele, exato. Agora, eu respeito até conhecer o serviço do profissional. Eu queria muito ver o trabalho. Ele mostrar os melhores casos no paper é normal isso, todo mundo escolhe. Mas ele poderia mostrar, às vezes, uma complicação, mas será que ele teve zero de hiperpigmentação? Quer dizer, esse número zero que me chama a atenção. Quer dizer, isso, aqui, quando as pessoas vêm fazer curso comigo, eu mostro muitas minhas complicações, para que ele não fique iludido de achar que a espuma é um milagre. Porque não tem milagre. Né? Não existe milagre. Então, na telangiectasia, sinceramente, esse trabalho me chama a atenção. Eu falei exatamente isso aí que o Marcondes falou. Eu acho que a gente tem que ser muito claro para o paciente na expectativa da hiperpigmentação. E eu procuro usar o Clax nas telangiectasias e uso a espuma só em vasos maiores. Eu acabo até segmentando nas reticulares, né? Então, acho isso uma situação muito importante, a gente levar isso ao paciente pela expectativa, porque a gente tem a noção do que vai acontecer. E até falo isso para o paciente sempre, o acertado não é caro, eu preciso te explicar, mostro até fotos de hiperpigmentação para o paciente, para dizer, ó, é essa a expectativa. Então, acho que é complicado você ver o trabalho assim, mas, de qualquer forma, a gente tem que respeitar. O fato é que as entrevistas dele foi ter uma banca que julgou, classificou entre clareou muito e clareou pouco. Então, todos clarearam. Né? Então, esse clareamento dele tem a ver com o julgamento de hiperpigmentasia. É uma crítica bem clara. O Marcondes é o cara certo para falar disso, porque é uma crítica ao trabalho, não só ao método, né? E é uma área que o Marcondes tem uma especialidade assim, muito grande. Então, acho que isso aí é muito mais que a minha, infelizmente. Felizmente, né? Então, assim, é uma forma de a gente interpretar que a gente tem resultados muito semelhantes, pelo menos aqui no Brasil. Eu quis trazer esse trabalho justamente por isso, né? Porque ele é um trabalho polêmico, é um trabalho que mostra um resultado que a gente não tem, né? E claro que sempre a gente tem que estar aberto para as pontas, para aquelas pessoas que puxam para algum lado. Então a gente tem que ficar bem atento ao que eles estão apresentando. O que me chama a atenção é que eles se preocupam muito com follow-up, então é difícil a gente ter 5 anos de follow-up com uma taxa de retorno de pacientes tão alta, se mantendo assim. 3 anos. 3 anos. Agora 5 anos. Esse trabalho é de 5 anos de follow-up. E ele manteve ainda uma porcentagem muito grande de pacientes que vieram dar depoimento e mostrar o resultado. Algumas coisas me chamam muita atenção. Uma delas é a dor dos pacientes, que foi uma dor intensa e a quantidade de energia muito alta que ele usou. Né? Então, 314 joules para telangiectasias é uma quantidade de energia muito grande que justifica as hipopigmentações. Agora, ele ter hipopigmentação e não ter hiperpigmentação, ou seja, ele chegou a distribuir uma energia suficiente para destruir a melanina, acabar com a camada de melanina. Mas
não teve energia que fizesse aumentar a inflamação, aumentar a quantidade de pigmentação. Eu confesso que a gente, às vezes, usa o Moreno Moraga e, geralmente, quando os casos mais resistentes, eu disse, tá, então vamos usar quase como uma mágica, assim, vamos usar o Moreno Moraga. E a gente tem resultados bons, né? Tem resultados bons com isso. Realmente, os resultados de hiperpigmentação fazem a gente criar uma desconfiança, e a desconfiança se cria, então, não só nisso, mas para tudo que é apresentado, né? Aqui eu estou falando com pessoas experientes e todos estão questionando muito essa situação da hiperpigmentação que ele não teve. A gente não sabe qual é a mágica, a vontade que tem é de visitar o serviço e tentar conhecer o que eles fazem lá, qual é a mágica, né? Que a gente não tem, mas de qualquer forma acho que fica essa possibilidade da gente lançar a mão dessa possibilidade e em um paciente ou outro que a gente acha que precisa ter um resultado fora do que a gente normalmente consegue alcançar. A gente tem usado em alguns casos e parece que realmente o laser aumenta a capacidade de refração ali e melhora um pouco mais o resultado. Mas vale a pena, então, vocês também usarem, testarem essa técnica e ver o que vocês acham para a gente poder conversar sobre isso. Eu concordo que a taxa de hiperpigmentação, ela foi baixa, não é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Talvez, eu acho que o que possa ter acontecido é o tempo, né, que eles levaram para fazer essa observação, que é um tempo longo, como tu mesmo falaste, de 3 anos até 5 anos, e como a gente sabe, a hiperpigmentação, ela vai diminuindo ao longo dos anos, né? Então, se a gente avaliar a foto de um paciente que fez a espuma 3, 4 meses após ou 5 anos após, esse talvez tenha sido um dos motivos pelos quais a taxa de hiperpigmentação no estudo dele tenha sido menor, né? Eu acho que possa ter relação com o tempo de observação, né? Que ele fez. Porque aqui, ó, ele relata 5% em 3 em 3 meses, não. Daí não. Passando a zero, aí ele pula para 2 anos. Então, Isso, 2 anos. Um ano depois. Então, realmente Isso. faz bastante sentido isso. Ele pode estar considerando, claro, 3 anos depois foi 0, mas ele teve 5. Em 3 meses continua baixo, realmente. Eu acho baixo, 20 só isso em 3 meses. Não é o que a gente vê na nossa prática, né? Bom, então eu quero agradecer aos colegas pela participação e pelas contribuições, que isso aí, para nós, a experiência prática é muito importante, né? E a gente esses trabalhos estão sendo analisados por pessoas que têm uma rotina de trabalho grande com telangiectasias. O Marcondes usa radiofrequência, mas também tem profundo conhecedor de espuma, professor de espuma, e o Álvaro também tem bastante, todos nós temos bastante experiência nisso, então fica essa crítica a esse trabalho. A gente está, uma crítica que a gente está imaginando que os resultados dele são bons demais, né? Ele teve 5% de hiperpigmentação em 3 meses, e a gente não sabe exatamente se a gente tem essa taxa de hiperpigmentação ou não com espuma. Claro que 2 anos depois, como a Fernanda falou, a pigmentação desaparece, né? A maioria das pigmentações. No caso, ele apresentou que todas desapareceram. Então, fica essa alternativa, essa possibilidade, e eu quero agradecer vocês pela participação. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.